Você já se perguntou por que algumas mulheres cativam os homens, a ponto de criar uma obsessão inesquecível, enquanto outras, apesar de seus melhores esforços, parecem desaparecer na invisibilidade? Não é por falta de encanto. Existe uma profunda energia feminina que a maioria nunca acessa, e é essa energia que age como um elixir inebriante no nível do inconsciente. Segundo Carl Jung, toda conexão verdadeira entre duas pessoas não surge de palavras ou ações, mas de uma colisão de almas que desperta forças inconscientes ancestrais dentro delas. Quando uma mulher, sem perceber, incorpora esse arquétipo, ela se torna exatamente aquilo que um homem sempre desejou encontrar, embora não consiga nomear. Em termos simples, os homens não são viciados em você. Eles são viciados na sensação que você evoca. Uma mulher que é ao mesmo tempo familiar e misteriosa, terna e indiferente, presente e inatingível. Ela é uma tempestade espiritual da qual um homem não consegue escapar. Neste vídeo, revelarei as 7 camadas secretas da energia feminina capazes de despertar uma obsessão primordial na mente de um homem. Não através das aparências, mas sim nas profundezas do seu ser. Algumas dessas camadas podem te chocar, pois você convive com elas sem nunca perceber. Fique até o final, pois o segredo final não só o deixará obcecado, como também poderá te levar a se enxergar sob uma nova perspectiva. Número 1. Teurma e o despertar das emoções primordiais. Dentro da alma de cada homem reside a imagem de uma mulher que ele não consegue descrever com palavras. Ela não vem das mulheres que ele encontra na vida real, mas de dentro dele, do inconsciente, de mitos, de experiências ancestrais transmitidas por milhares de gerações. Carl Jung chamou isso de ânima, o arquétipo feminino interior, que habita o coração e a mente do homem, uma parte inseparável do seu ser. A ânima não é a mulher idealizada pelos padrões da sociedade. Não é necessariamente como sua mãe, uma ex-amante ou qualquer arquétipo específico. Teurma é uma composição de emoções, imagens e intuições que um homem anseia, mas não possui. Suavidade, profundidade emocional, sacralidade e mistério. Quando uma mulher entra na vida de um homem e, inadvertidamente, ativa essas camadas emocionais sem motivo aparente, ele se sente atraído por ela como por uma força primordial que não consegue compreender. Este é o despertar da essência mais profunda do homem, onde a razão não tem poder, onde a lógica não pode intervir e, por estar além do seu controle, torna-se uma obsessão. Jung disse que quando a ânima é ativada, o homem não vê mais a mulher como um mero indivíduo. Ela se torna um símbolo, e por isso ele não a ama simplesmente. Ele a deseja ardentemente, como se estivesse buscando a si mesmo. Teurma frequentemente se manifesta através de mulheres com profundidade emocional, fluidez de espírito e uma qualidade elusiva. Elas nem sempre são gentis, nem sempre ferozes. Elas se transformam como a água, às vezes aparentando calma, mas com a mais leve brisa toda a sua superfície ondula e reflete uma luz inesperada. Ela pode ser terna num instante, profunda no seguinte, e de repente, sem aviso, afiada e ousada, imprevisível, não porque se esconda, mas porque vive autenticamente em todas as camadas de suas emoções. Como a água, ela pode se tornar névoa, gelo ou chuva. Ela é todas as versões de si mesma, e nenhuma delas é falsa. Ela não teme mostrar vulnerabilidade, mas nunca perde sua independência. Ela não corre atrás de homens, porque está ocupada demais, vivendo um rico mundo interior no qual os homens só podem aspirar a entrar, jamais possuir. Jung acreditava que se um homem não compreende o enema dentro de si, corre o risco de cair na ilusão, na obsessão ou na idealização.
Ele pode pensar que está perdidamente apaixonado, mas na verdade está perseguindo uma projeção de sua própria sombra interior refletida na mulher à sua frente. É por isso que alguns relacionamentos são intensos e magnéticos, mas também caóticos e dolorosos, porque o homem não ama a mulher real, mas a imagem que ela ativa dentro de si. O enema não é despertado pela conformidade aos desejos alheios. Portanto, uma mulher não precisa conhecer essas teorias para tocar o enema. Ela só precisa viver autenticamente, sem se distorcer para se encaixar nos padrões da sociedade, sem reprimir, sem se conformar. É a sua integridade, complexidade e contradições que despertam a obsessão primal mais profunda nos homens. Então, a grande questão é: como uma mulher pode alcançar isso sem conhecer o conceito? Como ela pode despertar essas emoções primais sem usar táticas? A resposta está nos 7 segredos femininos que revelarei a seguir. Antes de começarmos, agradeço por nos escolher entre as inúmeras opções disponíveis. Sua presença é um grande incentivo em nossa jornada para levar os profundos insights de Carl Jung a mais pessoas. Portanto, curta e compartilhe este vídeo para disseminar esses ensinamentos para seus entes queridos e amigos, ou deixe um comentário dizendo: "Estou pronto para embarcar nesta jornada juntos." Segredo número 1. O poder do contraste emocional. Existe uma verdade simples, porém raramente reconhecida. Os homens não são viciados em você como pessoa. Eles são viciados nos sentimentos que você desperta neles. E esses sentimentos não vêm de ser fofa ou sensual, nem de ser sempre gentil, prestativa ou bem comportada. Elas surgem de uma emoção intensa, algo que o deixa desorientado, vivo, intrigado e incapaz de desviar o olhar. Isso é contraste emocional, um poderoso fenômeno psicológico raramente ensinado. Não é uma tática, é instinto. É como você cria um crescendo e depois silencia. É como você o faz rir e depois deixa uma pausa que o faz querer conhecê-la melhor. É como você transita da alegria à introspecção, da ternura à sinceridade, da afetuosidade ao orgulho, sem contradição. Carl Jung disse certa vez: o encontro de duas personalidades, contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas para que essa reação ocorra, deve haver uma carga emocional. O contraste emocional é essa carga. Como tocar em um fio desencapado, ele te dá um choque. Uma mulher que demonstra apenas um tom emocional, sempre gentil, sempre positiva, sempre fofa, logo se tornará esquecível. Mas uma mulher que ousa viver plenamente em todas as suas nuances emocionais, faz com que um homem queira explorá-la, porque ele nunca sente que a compreendeu completamente. Pesquisas psicológicas mostram que emoções contrastantes e inesperadas são gatilhos potentes para a liberação de dopamina, o neurotransmissor responsável pela excitação, desejo e apego. Os momentos em que ela não é o que eu esperava são aqueles em que ele se sente mais atraído. Esse é o mesmo mecanismo por trás do vício em jogos, filmes ou relacionamentos. Não porque sejam sempre agradáveis, mas porque nunca são iguais e sempre oferecem um desafio a ser explorado. Imagine isto: uma mulher pode brincar e provocar fazendo todos rirem. Mas quando surge um assunto profundo, seu olhar muda, sua voz se torna mais lenta e ela compartilha algo profundamente sincero. O homem que a ouve sente algo dentro de si se mover. Ele fica surpreso e curioso porque ela guarda muito mais do que os outros conseguem prever. É nesse momento que seu instinto se agita, enquanto ela evoca algo além do seu controle. Qual é a resposta psicológica? Empatia, atenção, vezes uma leve desorientação.
O homem não está mais apenas atraído fisicamente, ele é atraído para a sua jornada emocional. Uma mulher que se permite viver de forma tão autêntica em um mundo onde todos usam máscaras se torna uma variável perigosa. Ele não pode programá-la, não pode prevê-la e, portanto, não consegue controlar suas próprias emoções perto dela. A psicologia emocional também mostra que as pessoas se lembram de experiências com alta intensidade emocional muito mais do que das monótonas. Se você for apenas agradável, ele a achará agradável. Mas se você o fizer rir, emocioná-lo, intrigá-lo e deixá-lo um pouco ansioso quando estiver distante, você se torna uma âncora emocional em sua mente. Um lugar onde mulheres seguras e previsíveis não conseguem competir. Um homem, não importa o quão forte, racional ou controlado ele seja, começará a se sentir puxado para um estado emocional ao qual se considerava imune. No entanto, o contraste emocional não é caos ou volatilidade. É o fluxo ordenado de camadas emocionais opostas. Jung via os seres humanos como um todo de opostos, luz e escuridão, consciente e inconsciente, masculino e feminino. Quando uma mulher se permite expressar toda a sua essência, em meio a facetas opostas, o homem que interage com ela é envolvido em um processo de integração do seu ser. Ele não se sente apenas atraído por ela. Ele é despertado pelas emoções primordiais que ela desperta nele. Em um mundo moderno, onde tudo é rápido e previsível, uma mulher que evoca emoções, como um romance com reviravoltas surpreendentes a cada página, mantém o homem lendo, com medo de perder algo precioso se parar. O mais notável é que o contraste emocional não é algo que se aprende em dicas de namoro. É o resultado natural de uma mulher se conectar profundamente com seu mundo interior. Sem medo de percorrer todos os estados emocionais, incluindo os cantos mais sombrios, e abraçando-os como uma bela parte de si mesma. Quando ela entende que pode ser tanto um riacho tranquilo quanto um fogo ardente, uma tempestade quanto um nascer do sol, ela não apenas atrai, ela desperta. Segundo segredo, domínio emocional. O contraste emocional atrai os homens. Mas o que faz um homem não conseguir esquecê-la? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Talvez todos nós ganhemos uma nova perspectiva. Aqui, vamos explorar o segundo segredo, a energia do domínio emocional. Uma mulher pode cativar por meio de suas oscilações emocionais, mas ela realmente inspira um desejo duradouro quando está completa em si mesma, sem precisar de um homem para se tornar a sua melhor versão. Carl Jung escreveu certa vez: "O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é." Uma mulher verdadeiramente cativante não precisa de um homem para se sentir completa. Não precisa de amor para provar seu valor. Não precisa ser escolhida para saber que é merecedora. Ela já é um ser completo antes de qualquer pessoa entrar em sua vida e continuará assim depois que essa pessoa partir. Ela não fica esperando por resgate. Ela se ama e se nutre todos os dias. Na psicologia moderna, o conceito de autorregulação emocional, a capacidade de gerenciar o próprio estado emocional sem depender de validação externa, é uma forma de força mental que poucos realmente cultivam. Os seres humanos modernos estão muito acostumados a buscar afirmação em celulares, mensagens, elogios, olhares ou na atenção alheia. Isso muitas vezes leva as mulheres a fazer dos relacionamentos o centro de seu ser, como se uma mensagem de texto perdida, uma ligação perdida ou a ausência de um "eu te amo" fizesse todo o seu mundo emocional desmoronar. Em contraste, uma mulher com domínio emocional pode sentir amor profundo e apaixonado e ansiar intensamente. No entanto, nenhuma dessas emoções a faz perder o equilíbrio. Ela ainda vai à academia pontualmente. Ela conclui seus projetos. Ela encontra amigos, lê livros e aprende um novo idioma.
ela encontra alegria em sua própria vida. E essa energia sem apego, sem carência, sem súplicas, é o que faz os homens quererem ficar. Jung explica isso através do conceito de individuação, o processo de se tornar o verdadeiro eu. Ele acreditava que somente ao se afastar dos papéis sociais impostos e mergulhar na própria essência é que uma pessoa pode alcançar a maturidade psicológica. Uma mulher que se apaixona antes da individuação, antes de saber quem é, do que precisa, do que teme ou do que valoriza, corre o risco de se perder na presença do outro. Cada palavra, ação, aparência ou ausência de um homem afeta diretamente suas emoções, como se seu coração estivesse nas mãos de outra pessoa. Por outro lado, uma mulher que se individuou, que sabe exatamente quem é, não oferece seu coração como garantia. Por amor, ela ama porque escolhe, não porque precisa de completude. Ela não se deixa influenciar por promessas, não se apega a relacionamentos. Ela vive dentro de um relacionamento, mas não é consumida por ele. Ela pode amar profundamente, mas se o outro se afastar, ela não desmorona. Ela sofre, mas não se quebra. Ela se entristece, mas permanece firme. Seu centro nunca foi externo. A psicologia comportamental mostra que as pessoas valorizam o que é escasso e difícil de alcançar. O domínio emocional é a escassez mais rara e preciosa em assuntos do coração. Uma mulher que espera ansiosamente por mensagens sacrifica seu tempo ou larga tudo para encontrar um homem no momento em que ele pergunta: "Você está livre?" Não será tão valorizada quanto a mulher que responde: "Estou ocupada, mas podemos combinar de nos encontrar neste fim de semana." Essa resposta não é fria. E os homens, embora possam não dizer, sentem a diferença em cada fibra do seu ser. O domínio emocional não é apenas atraente, é protetor. Ele te protege de relacionamentos superficiais, de pessoas indignas e de se entregar demais muito cedo. Uma mulher que sabe dizer não, que sabe ir embora, que sabe rejeitar um amor indigno, cria um fascínio, duradouro e profundo. Ela atrai homens maduros e sérios, que reconhecem seu valor e anseiam por tê-la por perto. Mas quando uma mulher já é completa, firme em seu próprio mundo, o que faz um homem não apenas respeitá-la, mas querer explorá-la mais profundamente, por mais tempo? O que sustenta a atração, mesmo quando a novidade se desvanece? Seria justamente aquilo que a mente não consegue analisar? No entanto, o coração busca incessantemente o mistério. E o verdadeiro mistério reside não no que você diz, mas no espaço que você deixa. Segredo número 3. Mistério e o fascínio do espaço. Aqui não estamos falando de mistério como agir de forma distante para despertar curiosidade ou atrasar respostas por mensagem para parecer importante. Essas táticas apenas arranham a superfície, atraindo por algumas semanas antes de desaparecerem. O que realmente cativa um homem é o espaço deixado vazio pelas palavras, inexplicável pela razão e irresistível à lógica. Carl Jung chamou isso de projeção psicológica. Quando um homem não a compreende completamente, não consegue decifrá-la ou enxergá-la por inteiro, ele não está limitado pela realidade. Ele preenche sua imagem com a sua imaginação. Assim, você se torna não apenas você, mas um símbolo, um enigma, um reflexo de uma parte da alma dele que ele ainda não consegue nomear. Isso explica por que muitos homens admitem: "Não sei por que continuo pensando nela." Não há nada particularmente marcante na aparência, nada explosivo na conversa, mas a ambiguidade, o ritmo lento, a recusa em revelar tudo isso persiste, instigando-o a saber mais, atraindo-o. Quando todas as perguntas são respondidas, todas as peças se encaixam perfeitamente. A curiosidade morre. E quando a curiosidade morre, o desejo a segue. Você não precisa guardar segredos para ser misteriosa.
Basta evitar revelar tudo cedo demais. Abstenha-se de contar toda a sua história de vida só porque alguém pergunta e não se torne um livro aberto. Qualquer um pode folhear até a última página depois de uma conversa. O verdadeiro mistério não está em se esconder, mas em reservar suas partes sagradas para o momento certo, a pessoa certa, a profundidade emocional certa. Considere um exemplo prático. Um homem que você está conhecendo pergunta sobre seus relacionamentos passados. Você responde gentilmente: essa é uma parte de mim que compartilho apenas quando me sinto segura e estamos mais próximos. Essa é uma resposta sábia, que não revela muito, mas demonstra profundidade. Você não preenche a conversa com histórias pessoais, deixando espaço para a imaginação e as emoções dele. Na psicologia comportamental, o efeito Eyzig mostra que as pessoas se lembram de experiências incompletas e não resolvidas muito mais do que das concluídas. Quanto menos claro for, mais ele se pergunta: o que ela quis dizer? Ou sente que há algo que você não alcançou. Quanto mais a mente dele divaga, mais se cria a obsessão. Uma mulher que não gosta de mistério geralmente quer tudo claro desde o início. Este é o meu trabalho, meu relacionamento passado, minha filosofia de vida, o que eu gosto, o que eu detesto. Parece honesto e aberto. Mas se tudo for exposto imediatamente, o homem não terá motivos para explorar. Você terá lhe dado tudo antes que ele tenha o direito de saber. Jung observou que o mistério é algo a ser explorado, não explicado. Isso também se aplica à atração emocional. Os homens não precisam decifrá-la para sentir amor. Eles precisam sentir que você é uma jornada, não um destino. Precisam saber que você tem camadas, profundidade e espaços que eles anseiam descobrir, mas não podem forçar. Uma mulher verdadeiramente misteriosa não faz isso estrategicamente. Ela não se isola para ser perseguida ou permanece em silêncio para ser notada. Ela simplesmente não entrega seu eu mais profundo a conexões passageiras. Ela não se furta a se fazer de difícil, mas porque conhece o valor do que permanece oculto. É manipulação emocional. É o instinto de proteger a profundidade de sua alma de um consumo precipitado. E essa proteção é o convite mais poderoso. Um homem maduro perceberá que ela não é facilmente acessível, mas se um dia ela escolher compartilhar mais comigo, será um presente. Aqueles que buscam apenas facilidade irão embora, e isso é para o melhor. Nem todos merecem mergulhar nas profundezas do seu ser. Segredo número 4. Encontrar alegria em si mesma. Mesmo o mistério é apenas uma névoa sedutora se não houver luz verdadeira dentro de você. Então, o que faz um homem não apenas ter curiosidade sobre você, mas também desejar ficar para entender e se aprofundar no seu relacionamento? É quando ele percebe que você não precisa dele para achar a vida fascinante. Você já vive em um mundo vibrante só seu, e ele, se tiver sorte, é convidado a entrar nele. Existe um paradoxo na atração que poucos compreendem. Quanto mais você persegue, mais você perde. Quanto menos você tenta cativar, mais cativante você se torna. Jung disse certa vez: a coisa mais assustadora é aceitar a si mesmo completamente. Quando uma mulher alcança isso, quando ela não precisa mais da confirmação de outros de que é interessante, bonita ou amável, ela irradia uma energia natural, espontânea e magnética que não pode ser replicada. A alegria de ser ela mesma não é uma fria pretensão de não preciso de ninguém. É a silenciosa euforia de viver fiel à sua essência, independentemente de haver alguém, observando ou não.
É quando você cozinha sozinha, cantarolando uma música que ama. É rir sozinha de uma lembrança boba do passado. É passear sozinha pela cidade, aproveitando verdadeiramente o momento, sem precisar postá-lo online ou contar para alguém para se sentir validada. Uma mulher que sabe como se fazer feliz cria uma aura de tranquilidade ao redor dos outros. Ela não exige controle nem se apega. Ela não espera que alguém preencha seu vazio, porque ela já está plena. Quando ele chega, ela o acolhe. Quando ele não chega, ela continua a saborear sua noite. Um bom livro, uma música antiga, uma caminhada sem rumo pelas ruas. Ela não vive esperando ser escolhida. Ela se escolheu há muito tempo. A psicologia social mostra que as pessoas são mais atraídas por aqueles que exalam uma energia relaxada, porém vibrante, um estado de leveza, livre da necessidade de controlar situações, mas repleto de vitalidade. A diversão pessoal é exatamente essa energia. Ela faz com que os outros se sintam como se tivessem entrado no mundo de alguém que vive autenticamente, sem precisar provar nada ou buscar reações. E o mais incrível é que quando você não está tentando fazer alguém rir, essa pessoa ri mais na sua presença. Carl Jung acreditava que nada tem uma influência psicológica maior sobre os filhos do que a vida não vivida dos pais. O mesmo se aplica aos relacionamentos amorosos. Nada cativa mais um homem do que a energia de uma mulher que vive uma vida sem amarras. Um homem pode amar sua beleza física, mas ele fica obcecado quando pensa em você e se lembra de como você vive, do jeito que você cai na gargalhada assistindo a um vídeo engraçado, do jeito que você dança desajeitadamente na cozinha ao som da música, do jeito que você conta uma história cheia de paixão sobre algo pequeno que alegrou seu dia, como encontrar seu chocolate favorito ou reencontrar um velho amigo em uma livraria. Essas coisas podem não importar para o mundo, mas importam para você e para a sua disposição em deixá-las importar. Viver autenticamente nesses pequenos momentos é o que te diferencia. A diversão pessoal não vem de uma vida perfeita. Isso vem da permissão. Permissão para apreciar as pequenas coisas. Permissão para falhar sem autocrítica. Permissão para ser alegre, triste, brincalhona ou preguiçosa, sem se desculpar por isso. Uma mulher assim não precisa complicar uma conversa. Ela simplesmente fala sobre o que acende uma faísca em seus olhos. E um homem é atraído não pelo conteúdo, mas pelo brilho em seus olhos quando ela fala. Mais importante ainda, o prazer próprio torna você menos vulnerável à dor. Você não coloca toda a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Quando ele vai embora, você não perde o controle emocional de si mesma. Você pode se sentir triste, mas ainda assim irá trabalhar na manhã seguinte, comprará flores para colocar em sua mesa e sorria, porque o céu está mais azul hoje do que ontem. Essa continuidade, ininterrupta pela presença ou ausência de outra pessoa, é o que te liberta. Segredo número 5. Estar plenamente presente em cada momento. Mesmo a alegria mais radiante e autossuficiente não consegue tocar profundamente o outro se você permanecer confinado ao seu mundo. A questão é, quando você está com alguém, você está realmente presente? Não apenas em palavras, mas em uma presença plena e em escuta ativa. Uma energia vital que conecta sem distrações, sem divisões. Uma pessoa que consegue rir sozinha está vivendo para si mesma. Pessoa que faz o outro se sentir visto, ouvido e compreendido em cada momento compartilhado é aquela que inspira um homem a ficar porque se sente verdadeiramente presente com você. E a sensação de estar plenamente presente é uma das necessidades mais profundas da alma humana, ainda que desesperadamente rara nesta era. Carl Jung descreveu o autodesenvolvimento não apenas como autoconsciência,
mas como a capacidade de estar plenamente presente na realidade. É quando você não está divagando em uma conversa, não está checando o celular a cada 5 minutos, não está interrompendo para falar de si mesmo. Você está presente, observando, ouvindo e respondendo de forma profunda, não por reflexo. A realidade mostra que os homens desejam profundamente estar com mulheres que os façam sentir ouvidos sem serem corrigidos. Por exemplo, quando ele compartilha sobre o estresse ou as incertezas do trabalho, ele não está buscando conselhos. Ele simplesmente quer se expressar e se sentir compreendido. Se você o interromper com "eu também já passei por isso, acho que você deveria", você pode abafar suas emoções e seu desejo de compartilhar. Às vezes, seu silêncio é o maior conforto que você pode oferecer. A psicologia comportamental chama isso de ressonância empática ou sintonia emocional. Quando você está totalmente presente, sem fazer muito, sua energia se alinha naturalmente com a frequência da outra pessoa. Ela se sente à vontade, ela fala com mais sinceridade, ela compartilha coisas que nunca contou a ninguém. E quando alguém pode ser autêntico e seguro na sua presença, você se torna o lugar para onde essa pessoa quer voltar. A presença não vem da prática de habilidades de comunicação. Ela vem da capacidade de suportar o silêncio, a incerteza e as emoções puras sem precisar preencher o espaço com nada. Um homem pode encontrar muitas mulheres bonitas, realizadas ou encantadoras, mas se um dia ele se sentar com uma mulher que, enquanto conversam, o faça sentir que não precisa se esforçar para ser interessante, não precisa manter o clima leve, não precisa provar nada a ninguém, ele se sentirá seguro em um nível mais profundo do que a atração física ou romântica. Esse nível de conexão não pode ser criado por meio de técnicas, apenas por meio da pura presença. Em terapias de cura, descobriu-se que a presença de uma pessoa centrada tem mais poder do que qualquer pílula ou análise, porque os feridos não precisam de explicações. Eles precisam de alguém que fique com eles sem fazê-los se sentirem errados por estarem tristes. E os homens, por mais fortes que pareçam, precisam disso mais do que admitem. Uma mulher verdadeiramente presente não é apenas uma parceira. Ela é uma âncora que ninguém nomeia, mas que todos sentem. Segredo número 6. Escassez estratégica. Quando uma mulher está totalmente presente em cada momento, ela faz com que a outra pessoa se sinta vista, ouvida e viva. Mas o que acontece quando o homem vai embora? Nesse momento. A questão não é sobre quando você está presente, mas sim sobre a sensação depois que você se vai. E aqui, um dos princípios mais poderosos da atração entra em jogo: a escassez estratégica. O que faz as pessoas ansiarem não é o que elas sempre têm, mas o que elas podem tocar, mas nunca possuir completamente. Em psicologia, isso é o viés da escassez, a tendência de valorizar o que é raro, instável ou incerto. Jung disse: o pêndulo da mente oscila entre o sentido e o absurdo, não entre o certo e o errado. E as pessoas são mais atraídas não pelo que é racional, mas pelo que faz suas mentes oscilarem, se maravilharem e imaginarem. É por isso que uma mulher imprevisível é frequentemente aquela que um homem se lembra por mais tempo. A escassez estratégica não é um jogo manipulador de ignorá-lo para fazê-lo desejá-la. Trata-se de não absolutizar a sua presença. Trata-se de não estar sempre disponível, não ser sempre previsível, não deixar que a sua vida gire em torno das mensagens, chamadas ou horários de alguém. Se você está sempre presente quando ele precisa, sempre aceita quando ele a convida para sair, sempre responde instantaneamente às suas mensagens, a sua presença, por mais amorosa que seja, torna-se esperada. E a previsibilidade é o oposto da atração. Imagine isso na vida real, algo que você mesma pode ter feito.
Depois de uma semana estressante de trabalho e uma agenda lotada, você se presenteia com uma manhã de fim de semana dedicada a yoga, um café com amigos e a leitura de algumas páginas de um livro. Seu telefone vibra. Uma mensagem do homem com quem você está saindo. O que você está fazendo? Quero me encontrar esta manhã. Você pode até sentir falta dele, mas em vez de cancelar seus planos, você responde honestamente, porém gentilmente. Tenho planos para esta manhã. Se você quiser, podemos nos encontrar à tarde, depois das 16 horas. Você não corre para ele como se o convite dele definisse o seu valor. Você nem sempre está prontamente disponível, não por frieza, mas porque respeita sua agenda tanto quanto a si mesma. O homem que lê essa mensagem pode sentir uma leve pontada de decepção, mas imediatamente outra emoção surge: respeito. Ele vê que você se prioriza e que seu tempo não é algo fácil de conseguir. É aí que o vínculo começa a se formar. Ele percebe que você não é dependente. Você o escolhe, mas ele não é o seu centro. Isso torna cada momento com você especial, algo que não deve ser dado como certo. A escassez estratégica também deriva da imprevisibilidade. Uma mulher que sempre manda mensagem primeiro, sempre inicia a conversa, sempre a mantém fluindo, faz o homem sentir que não precisa se esforçar. E o instinto humano, como o de um caçador, é tal que sem esforço não há investimento emocional. Mas quando você ocasionalmente retira sua energia, deixe o silêncio persistir por mais tempo. Dê espaço para que ele se forme. Ele começa a pensar, a refletir, a questionar, a imaginar. E é nesse momento de reflexão que a conexão emocional se enraiza, de uma forma mais profunda do que qualquer longa conversa. Jung disse: o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Isso se reflete nos padrões inconscientes que criamos no amor. Mulheres que foram abandonadas muitas vezes compensam inconscientemente, sempre tomando a iniciativa, sempre estando presentes, sempre demonstrando seus sentimentos na esperança de não serem esquecidas. Mas o paradoxo é este: estar presente demais, ser rápida demais, estar disponível demais, dilui seu valor emocional. Não porque você não seja suficiente, mas porque permitiu que alguém tivesse acesso a tudo de você cedo demais, fácil demais, sem exigir investimento. Uma mulher que entende esse princípio não o usa para manipular relacionamentos. Ela o usa para proteger sua energia. Ela sabe que nem todos merecem tudo o que ela carrega. Ela permite que alguém se aproxime gradualmente, deixando o relacionamento crescer naturalmente, nem muito apressado, nem muito lento. Alguns dias ela pode mandar muitas mensagens. Outros dias ela está ausente, ocupada com os amigos. Não porque ela esteja brincando de gato e rato, mas porque sua vida não gira em torno do amor. A escassez estratégica reside no sentido de que você não pode ser totalmente possuída. Uma mulher que deixa um gosto amargo, que não diz tudo, que não compartilha tudo, uma mulher que não expõe sua vida como um catálogo emocional, inspira investimento. E uma vez que alguém investe, é difícil se desapegar. Segredo número 7. Dar ao homem a oportunidade de se mostrar. Quando você não está excessivamente presente, quando sabe criar espaço suficiente, o homem começa a investir mais e a se revelar para conquistar seu afeto. Há uma verdade na psicologia que qualquer pessoa que já amou de verdade experimentou. Não valorizamos o que vem fácil, nem nos apegamos ao que não exige esforço. Isso não significa que o amor deva ser exaustivo, mas sim que as emoções se aprofundam quando são cultivadas e não entregues de bandeja. Jung disse certa vez: aquilo a que você resiste não só persiste, como cresce. As pessoas são motivadas a agir não pelo que conquistam facilmente, mas pelo que desperta seu instinto de conquistar, superar, contribuir e provar seu valor.
Um homem não criará um vínculo verdadeiro com uma mulher se não for desafiado emocionalmente e não tiver a chance de investir nessa conexão. Inspirar um homem a investir não significa fazer exigências. Não se trata de dizer, você precisa, faça ABC para que eu te leve a sério. É uma energia completamente diferente. Conquistar meu respeito não é fácil, e é a sensação de crescer na sua presença que forma a base mais sólida para um vínculo profundo e duradouro. O que faz um homem querer investir é a sensação de que cada interação com você desperta o melhor nele. Não porque você o treina ou o elogia demais, mas porque a maneira como você reage à presença dele o faz se sentir valorizado. A psicologia comportamental tem um princípio claro. Quanto mais investe em um relacionamento, mais apegado se sente a ele. Por outro lado, se uma pessoa dá tudo enquanto a outra apenas recebe, o vínculo se torna frágil e facilmente rompido. Uma mulher que sempre lidera o relacionamento, sem nunca dar ao homem a chance de se mostrar, faz com que ele se sinta supérfluo. Ninguém quer ser um mero espectador em um relacionamento. Investir também significa permitir-se receber cuidado e ajuda. Quando enfrentar dificuldades, não diga sempre, estou bem. Quando precisar de apoio, não recuse por medo de parecer fraca ou dependente. Isso dá a alguém a oportunidade de entrar no seu mundo interior. E os homens, naturalmente, sentem-se mais ligados às mulheres que protegeram, confortaram ou para quem fizeram algo diferente. No fim das contas, não são presentes, promessas ou indulgências que mantêm um homem por perto. É a sensação de que, quando está com você, ele se torna uma versão melhor de si mesmo. Ele sente que está investindo não apenas em você, mas em uma versão melhor de si mesmo. E isso é algo que ninguém abandona facilmente, mesmo em períodos de silêncio, distância ou desafios. Imagine-se como uma floresta intocada que não precisa de elogios, placas ou explicações. Aqueles que entram sentem algo sagrado, tranquilo e inexplicável. É vida, mas sem barulho. É bela, mas sem se curvar ao gosto popular. Você não precisa sair de si para ser cativante. Você simplesmente precisa repousar em sua verdadeira essência. E a partir daí, tudo o que é destinado a você encontrará o seu caminho. Carl Jung disse, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quando você começa a viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro, você não precisa mais aprender a fazer alguém se apaixonar por você, porque você é o vento que não pode ser capturado, a luz que não pode ser contida, mas que, uma vez tocada, jamais é esquecida. Se este vídeo lhe tocou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje mesmo. Gostaria também de deixar uma pergunta para você refletir, uma que pode transformar sua jornada daqui para frente. Se você se atrever a responder com o coração, estará pronto para embarcar na jornada de autoconhecimento e despertar a plenitude interior? Isso dá a alguém a chance de entrar no seu mundo interior. E os homens, naturalmente, sentem-se mais ligados às mulheres que protegeram, confortaram ou para quem fizeram algo diferente. No fim das contas, não são presentes, promessas ou indulgências que mantêm um homem por perto. É a sensação de que, quando está com você, ele se torna uma versão melhor de si mesmo. Ele sente que está investindo não apenas em você, mas em uma versão melhor de si mesmo. E isso é algo que ninguém abandona facilmente, mesmo em períodos de silêncio, distância ou desafios. Imagine-se como uma floresta intocada que não precisa de elogios, placas ou explicações. Aqueles que entram sentem algo sagrado, tranquilo e inexplicável. É vida, mas sem barulho. É bela, mas sem se curvar ao gosto popular. Você não precisa sair de si mesma para ser cativante. Você simplesmente precisa repousar em sua verdadeira essência. E a partir daí,
Tudo o que é destinado a você encontrará o seu caminho. Carl Jung disse: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quando você começa a viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro, você não precisa mais aprender como fazer alguém se apaixonar por você. Porque você é o vento que não pode ser capturado, a luz que não pode ser contida, mas que, uma vez tocada, jamais é esquecida. Se este vídeo lhe tocou, inscreva-se no canal e ative as notificações hoje mesmo. Gostaria também de lhe deixar uma pergunta para refletir, uma que pode transformar sua jornada daqui para frente. Se você ousar respondê-la com o coração, está pronto para embarcar no caminho do autoconhecimento e do despertar da plenitude interior? Isso dá a alguém a chance de entrar no seu mundo interior. E os homens, naturalmente, sentem-se mais ligados às mulheres que protegeram, confortaram ou para quem fizeram algo diferente. No fim das contas, não são presentes, promessas ou indulgências que mantêm um homem por perto. É a sensação de que quando está com você, ele se torna uma versão melhor de si mesmo. Ele sente que está investindo não apenas em você, mas em uma versão melhor de si mesmo. E isso é algo que ninguém abandona facilmente, mesmo em períodos de silêncio, distância ou desafios. Imagine-se como uma floresta intocada que não precisa de elogios, placas ou explicações. Aqueles que entram sentem algo sagrado, tranquilo e inexplicável. É vida, mas sem barulho. É bela, mas sem se curvar ao gosto popular. Você não precisa sair de si mesma para ser cativante. Você simplesmente precisa repousar em sua verdadeira essência. E a partir daí, tudo o que é destinado a você encontrará o seu caminho. Carl Jung disse: sua visão se tornará clara somente quando você do seu próprio coração. Quando você começa a viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro, você não precisa mais aprender como fazer alguém se apaixonar por você. Porque você é o vento que não pode ser capturado, a luz que não pode ser contida, mas que uma vez tocada jamais é esquecida. Se este vídeo lhe tocou, inscreva-se no canal e ative as notificações hoje mesmo. Gostaria também de lhe deixar uma pergunta para refletir, uma que pode transformar sua jornada daqui para frente. Se você ousar respondê-la com o coração, está pronto para embarcar no caminho do autoconhecimento e do despertar da plenitude interior? Inscreva-se no canal e ative as notificações hoje mesmo. Gostaria também de deixar uma pergunta para você refletir. Uma pergunta que pode transformar sua jornada daqui para frente. Se você tiver coragem de respondê-la com o coração, está pronto para embarcar na jornada de autoconhecimento e despertar a plenitude interior? Inscreva-se no canal e ative as notificações hoje mesmo. Gostaria também de deixar uma pergunta para você refletir, uma pergunta que pode transformar sua jornada daqui para frente. Se você tiver coragem de respondê-la com o coração, está pronto para embarcar na jornada de autoconhecimento e despertar a plenitude interior.